Com o apoio de Bolsonaro, Rodrigo Pacheco derrota Simone Tebet e é eleito em primeiro turno presidente do Senado. Dia de votação para a presidência da Câmara é marcado por desistência de apoios e ameaça de impeachment. Supremo Tribunal Federal encerra o recesso e retoma os trabalhos do ano judiciário com solenidade. Brasil registra quase 600 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Aulas presenciais em escolas particulares são retomadas em São Paulo. Após 3 semanas com atividades não essenciais fechadas, Belo Horizonte reabre comércio, bares e restaurantes. Na Europa, a Itália flexibiliza as medidas anti-Covid-19 em quase todo o país. Estados Unidos passam a exigir uso de máscaras em todos os transportes públicos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O município do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira a fase da vacinação da Covid-19 que prioriza os idosos em geral. A imunização na capital fluminense acontece nas clínicas da família, centros municipais de saúde e 10 pontos drive-thru. A vacinação é dedicada às pessoas que têm 99 anos ou mais. Além do Rio, as cidades de Magé, na Baixada Fluminense e Niterói também começaram a imunização de idosos nesta segunda-feira. Niterói alterou o calendário de vacinação e vai priorizar idosos a partir de 90 anos. Antes da mudança, o grupo que receberia a vacina era composto por profissionais de saúde com mais de 60 anos que não estão na linha de frente. A partir de hoje, até o fim de fevereiro, a vacinação será escalonada para a população da terceira idade. Nesta primeira semana, serão vacinadas pessoas acima de 95 anos. Para cada dia da semana, haverá uma idade específica. A campanha mobiliza 236 clínicas da família e centros municipais de saúde, além de pontos drive-thru. E o nosso Brasil? Vamos conferir o número parcial de brasileiros imunizados contra a Covid-19. Nos primeiros 16 dias de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 1º de fevereiro, o Brasil vacinou 2.219.961 pessoas, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Esses números deixam o Brasil na 8ª colocação no ranking mundial da vacinação. Em breve, pode ter certeza, todo o país estará imunizado. Segundo o levantamento da Universidade de Oxford, mais de 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o mundo. Até agora, os Estados Unidos lideram o ranking de vacinação, com mais de 31 milhões de doses aplicadas. Em seguida, vem a China, com 24 milhões. Em terceiro, o Reino Unido. Depois, Israel. E agora, em quinto, a Índia, que ultrapassou os Emirados Árabes Unidos. Bem, o começo do mês foi e continua sendo agitado lá em Brasília. O dia não foi fácil porque é um dia de eleição no Congresso. O Senado Federal escolheu hoje Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, como o novo presidente da Casa. O parlamentar irá comandar os trabalhos do Senado pelos próximos 2 anos. Pacheco recebeu 57 votos contra 21 de Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Já o processo de escolha para o presidente da Câmara dos Deputados está acontecendo neste momento. A sessão vai definir o próximo presidente, além dos demais membros da mesa diretora. A sessão para a escolha do novo presidente e novos membros da mesa diretora foi marcada para começar às 7 da noite. Mas o movimento na Câmara dos Deputados começou cedo. A poucas horas da eleição, o Democratas resolveu liberar a bancada para que os deputados pudessem votar no candidato que desejarem. Antes, o DEM integrava o bloco do candidato Baleia Rossi, mas com a nova postura de independência, os 31 deputados do Democrata na Câmara poderão votar em Lira ou Rossi. A assessoria de Arthur Lira chegou a informar que um evento estava marcado para oficializar o apoio do partido à campanha,
Mas a solenidade não aconteceu. O mesmo ocorreu no Cidadania e no PSDB. Ambos partidos apoiavam Baleia Rossi, mas liberaram a bancada. O deputado Capitão Augusto, presidente da bancada da Segurança Pública, que concorria pelo Partido Liberal, liberou seu nome da disputa no fim da semana e disse que sai de cena para se juntar ao Partido Liberal e ao governo Bolsonaro. Até o começo da tarde, seguiram na disputa a deputada Luísa Erundina pelo PSOL e Marcel Van Hatten pelo Novo, além dos candidatos avulsos Alexandre Frota, André Jajones, Fábio Ramalho e General Peternelli. Após a reunião de líderes no começo da tarde desta segunda-feira, foram definidos os blocos de Baleia Rossi e Arthur Lira, além dos candidatos aos cargos da mesa diretora. Os nomes foram apresentados seguindo a proporcionalidade de partidos nos blocos. Pelo acordo de líderes, a distribuição dos cargos ficou assim: primeiro vice-presidente do PL, segundo vice-presidente do PSD, primeiro secretário do PT, segundo secretário PSDB, terceiro secretário PSL, quarto secretário Rede e suplentes de secretários republicanos, PDT, PSC e DEM. Mas antes de definir os demais membros da mesa, primeiro será escolhido o presidente da Câmara. A eleição na Câmara começou no início da noite, quando a eleição no Senado já tinha sido concluída. Mesmo com os ritos alterados em função do enfrentamento da pandemia, a sessão foi muito mais tranquila do que a realizada há 2 anos na eleição de Davi Alcolumbre. Nesta segunda-feira, os senadores escolheram Rodrigo Pacheco como presidente do Senado pelos próximos 2 anos. Foram 57 votos a favor do senador, considerado favorito desde o início da campanha. Em sua última ação como presidente da Casa, Davi Alcolumbre abriu e encaminhou a sessão de eleição da mesa do Senado. Informa ao plenário que há número regimental. Antes, falou com a imprensa e se definiu como um presidente pacificador no período em que ficou à frente da Casa. A gente consegue entregar um Senado mais pacificado, com o respeito e o reconhecimento de todos, ou de pelo menos a grande maioria dos senadores da República, porque, como disse para vocês, foi o que eu tentei fazer durante esses 2 anos e o que eu continuarei tentando fazer durante esses 2 anos. Assim que a sessão foi aberta, os senadores candidatos à presidência tiveram espaço de fala para defender seus nomes. O primeiro foi Jorge Cajuru, do Cidadania, que criticou a postura de Davi Alcolumbre ao longo dos últimos 2 anos. O senador acusou o então presidente do Congresso de negociar emendas e cargos com o governo federal em troca de votos para o candidato apoiado pelo governo. Após falar, Cajuru retirou seu nome em apoio público a Simone Tebet. Na sequência, a senadora Cátia Abreu pediu para falar. Embora o procedimento não fosse permitido no regimento da Casa, foi autorizado por Davi Alcolumbre, que após a fala da senadora, pediu desculpa aos outros colegas que pediram para falar e informou que não seria possível. Depois foi a vez de Lazier Martins. O senador se apresentou ao cargo de presidente pelo Podemos e, no uso da fala, também apontou troca de favores entre o governo e o Senado, além de criticar o erro do presidente da Casa, ao permitir que apenas um senador não concorrente à presidência falasse. Acho incompreensível que só agora Vossa Excelência viesse a conhecer o regimento, depois de abrir uma exceção para uma senadora que veio em sua defesa depois do pronunciamento do senador Cajuru, completamente irregular. O ex-braço direito de Bolsonaro, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, agradeceu o apoio do partido, mas também retirou sua candidatura para apoiar Simone Tebet. O senador Rodrigo Pacheco, um dos preferidos da maioria dos partidos, tanto da ala conservadora quanto da esquerda, usou os minutos a que tinha direito para pedir votos e fazer compromissos com pautas econômicas. Ele também garantiu trabalhar pela defesa da democracia nos próximos anos. Simone Tebet, que dias antes da eleição anunciou candidatura avulsa por falta de apoio do partido a quem pertence, o MDB, destacou o compromisso com a transparência e a democracia. Disse que é necessário valorizar a classe política e fazer uma reforma no regimento interno. Além disso, lembrou da morte do senador Harold de Oliveira, vítima da Covid aos 83 anos. Após a fala de Tebet, o senador Lazier Martins, que até então concorria à presidência, retirou seu nome para apoiar a candidata. Já durante a eleição,
Os senadores foram chamados um a um para votar, começando pelos parlamentares dos estados mais antigos e seguindo para os estados criados mais recentemente. 80 cédulas foram preparadas pela mesa e entregues aos senadores. Depois, eles seguiram até a urna para depositar o envelope. Com o objetivo de reduzir o contato e a possibilidade de infecção por Covid-19, alguns senadores optaram por votar nas urnas instaladas do lado de fora do plenário, no Salão Negro ou chapelaria. Após a contagem das cédulas, Rodrigo Pacheco foi eleito pela maioria. Foram 57 votos contra 21 recebidos por Simone Tebet. Assim que tomou posse, Rodrigo Pacheco agradeceu os votos recebidos e fez compromissos para os próximos 2 anos. A mais alta incumbência que já me foi confiada, a de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional. Missão que assumo com humildade, senso de responsabilidade e integral comprometimento com os valores democráticos da nossa República e da nossa Constituição Federal. Portanto, o Senado volta a se unir no afã de desempenhar fielmente o mandato conferido a todos nós. Somente assim poderemos caminhar em busca do que realmente precisamos neste momento. Criar uma sociedade justa e livre, desprovida de preconceitos e discriminações de quaisquer naturezas. Atuar com vistas no trinômio: saúde pública, desenvolvimento social, crescimento econômico, com o objetivo de preservar vidas humanas, socorrer os mais vulneráveis e gerar emprego e renda aos brasileiros. Urge livrar o Brasil dessa avassaladora e trágica pandemia, que já vitimou mais de 225 mil irmãos brasileiros, inclusive nosso querido e saudoso colega, senador Harold de Oliveira. Minhas sinceras homenagens a todas essas vítimas da Covid e de seus familiares. E um agradecimento penhorado a todos os profissionais da saúde e do nosso Sistema Único de Saúde. E agora vamos conhecer um pouco mais do perfil de Rodrigo Otávio Soares Pacheco. Aos 44 anos, eleito o novo presidente do Senado. Nascido em Porto Velho, Rondônia, Rodrigo Pacheco se formou em Direito pela PUC de Minas Gerais. Como advogado criminalista, fez parte da defesa de um ex-diretor do Banco Rural no julgamento do Mensalão e também ocupou cargos na Ordem dos Advogados do Brasil, como mais jovem conselheiro federal entre os anos de 2013 e 2015. Eleito deputado federal pelo MDB em 2014, votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e esteve à frente do colegiado durante a análise de denúncias contra o ex-presidente Michel Temer. Em 2018, começou seu primeiro mandato como senador, mesmo ano que se filiou ao Partido Democratas, sendo o atual presidente do Diretório da Legenda do Estado. Aliás, já foi líder do DEM. Rodrigo Pacheco é herdeiro de empresas de transporte rodoviário de Minas Gerais. Nas eleições de 2018, o então candidato declarou à Justiça Eleitoral ter 22 milhões e 800 mil reais em bens. Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, exaltou os avanços da ciência no combate à pandemia. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Fux abriu os trabalhos do Poder Judiciário deste ano. Depois de afirmar que a pandemia testa os nossos limites físico, psicológico, econômico e cultural, o presidente do STF lamentou as mais de 200 mil mortes já registradas no país. É que por trás dessa estatística crescente, há pais, mães, avós, filhos, netos e amigos queridos que se foram. Estes são fortes motivos, segundo Luiz Fux, para que ele não aprove as posições de quem não acredita que a situação é grave. Confesso que fiquei estarrecido com o pronunciamento de um presidente do Tribunal de Justiça, minimizando as dores desse flagelo. Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio, desprezam as vítimas e desprezam de forma
através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. Mas o presidente da corte disse acreditar que a vacina do novo coronavírus vencerá, permitindo que a racionalidade vença o obscurantismo, abrindo as portas para um ano melhor. O ano 2020 nos impõe o desafio de reerguer o nosso querido Brasil. Precisamos e lograremos reconstruir o país como nação, sem perder de vista as lições de humanismo e de solidariedade. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, devolvendo parte de seus ganhos recentes em meio à melhora do sentimento global, em dia marcado pelas eleições do Congresso e pelos persistentes temores fiscais domésticos. A moeda norte-americana recuou 0,40% e encerrou o dia cotada a R$ 5,448 na venda. Aulas presenciais em São Paulo são retomadas. Após 3 semanas de atividades não essenciais fechadas, Belo Horizonte reabre comércio, bares e restaurantes. E o consórcio COVAX vai enviar entre meados de fevereiro até o final de junho mais de 35 milhões de doses de vacina anti-Covid da AstraZeneca para a América Latina e Caribe. Também serão enviados cerca de 378 mil doses da Pfizer para 4 países da região e o Brasil é um deles. A Organização Pan-Americana de Saúde explicou que 36 países e territórios da América Latina e do Caribe que participam da aliança COVAX foram notificados sobre esta primeira fase de entrega da vacina desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. 4 países, Bolívia, Colômbia, El Salvador e Peru, também receberão 377.910 doses da vacina desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer e pela alemã BioNTech. Este é um programa piloto global de distribuição antecipada. A OPAS, o escritório regional da Organização Mundial da Saúde, disse que a vacina AstraZeneca Oxford deve receber a aprovação da OMS para uso de emergência nos próximos dias. A vacina Pfizer-BioNTech já recebeu luz verde para uso emergencial. A OPAS estima que a região das Américas precisará vacinar cerca de 500 milhões de pessoas para controlar a pandemia de Covid-19. O mecanismo COVAX é uma aliança global de atores públicos e privados lançada em junho de 2020 para a aquisição e distribuição equitativa de vacinas contra a Covid-19. A meta é fornecer vacinas para pelo menos 20% da população de cada país participante. Na América Latina e no Caribe, 37 países vão receber vacinas por meio da COVAX, dos quais 27 o farão com financiamento próprio e 10 o farão gratuitamente devido à sua condição econômica ou ao tamanho de sua população. Os impasses na União Europeia continuam mesmo após ter sido adotado um mecanismo de controle das exportações de vacinas produzidas em todo o território. As tensões são motivadas pelos atrasos no fornecimento dos imunizantes produzidos pelo laboratório britânico AstraZeneca. A União Europeia acusa a AstraZeneca de favorecer o Reino Unido na distribuição de suas vacinas, mesmo tendo obrigações contratuais com o bloco. Isso porque, na semana passada, a empresa explicou que uma promessa feita no primeiro trimestre do ano, relacionada à quarta parte das doses dos imunizantes, seriam entregues devido a uma queda no rendimento em uma fábrica na Bélgica. Acontece que, com um forte atraso do laboratório britânico na entrega dos imunizantes, o governo da Alemanha ameaçou levar à justiça aqueles que não respeitarem as obrigações de entrega da vacina contra a Covid-19 na União Europeia. O ministro da Economia, Peter Altmaier, declarou que nenhuma empresa pode favorecer outro país
em detrimento da União Europeia. O grupo farmacêutico Bayer anunciou a produção a partir de 2022 da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa alemã CureVac. A Bayer e a CureVac já haviam anunciado em janeiro a parceria. A vacina se encontra na fase 3 de testes clínicos e em processo de certificação. De acordo com o diretor do setor farmacêutico da Bayer, o objetivo é produzir 160 milhões de doses nos primeiros 12 meses. Essa previsão vai se somar à produção na rede já existente da CureVac de 300 milhões de doses nesse ano e 1 bilhão em 2022. Vários países já iniciaram campanhas de vacinação com os imunizantes produzidos pela Pfizer, AstraZeneca, Moderna e Sinovac. Santa Catarina recebeu nesse fim de semana pacientes de Manaus que vão continuar o tratamento da Covid-19 no estado. A chegada a Santa Catarina por volta das 2h25 da madrugada desse domingo renova a esperança de 11 pacientes de Manaus, que vão continuar o tratamento da Covid-19 no estado. Depois de 5 horas de voo, o jato executivo da Força Aérea Brasileira pousou em Florianópolis. No pátio da base aérea, teve início a operação de transporte dos pacientes para os hospitais Nereu Ramos e Universitário Professor Polidório Hernani de São Tiago, na capital. Com certeza, Santa Catarina tem condição de atender aos 11 pacientes que estão vindo agora de Manaus, uma ação humanitária do governador do estado. Nós do Ministério da Saúde agradecemos imensamente essa ação do governo de humanidade. Isso mostra que Santa Catarina pode, sim, estar cooperando com o país, com o Ministério da Saúde. Por conta da grave crise enfrentada no estado amazonense, com o sistema de saúde colapsado e falta de insumos para o tratamento da Covid-19, Santa Catarina ofereceu auxílio para o tratamento dos doentes. De acordo com o superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, o estado catarinense tem totais condições de receber e tratar os pacientes. E Santa Catarina está confortável. Não posso dizer, está confortável com a situação da Covid, está bem controlada através da Secretaria de Estado, através do Dr. André, com o trabalho tem sido feito de maneira muito boa, né? O Ministério da Saúde tem observado as ações dele aqui em Santa Catarina e este é o momento de Santa Catarina participar desse momento. A chegada no estado mobilizou cerca de 50 pessoas, entre profissionais de saúde, bombeiros e policiais militares. Eles atuaram na recepção e transporte dos pacientes. A Secretaria da Saúde de Santa Catarina elaborou um protocolo seguro para os profissionais envolvidos no atendimento. As medidas, que incluem testagem regular, visam reforçar a biossegurança de Santa Catarina durante esse apoio. Foi preparada uma logística de transporte com as nossas ambulâncias, sendo 11 no total, para 11 pacientes da base aérea aos hospitais Nereu Ramos e Hospital Universitário. São 11 ambulâncias do SAMU e Corpo de Bombeiros e também uma do Hospital Nereu Ramos, que vai ficar como backup, sendo 2 de suporte avançado e 9 unidades de suporte básico. Isso é mais uma ação do governo de Santa Catarina em prol dos brasileiros de Manaus e de Rondônia que estão necessitando de um atendimento e vão encontrar em Santa Catarina. Dos pacientes, 4 são mulheres e 7 são homens, com idades entre 33 e 55 anos. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde, são pacientes clínicos, que nesse primeiro momento não vão precisar de tratamento intensivo. Começou a valer hoje, na região do Baixo Amazonas e Calha Norte, no estado do Pará, o regime de lockdown por causa da identificação de 2 casos da variante do Amazonas do coronavírus na cidade de Santarém. A região faz divisa com o Amazonas, que enfrenta um colapso no sistema de saúde diante do aumento de casos da Covid-19. Depois de ficar 3 semanas fechado para frear o avanço da Covid em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o comércio considerado não essencial reabriu hoje as portas. A Prefeitura havia divulgado na sexta-feira a reabertura do comércio, bares, restaurantes, academias e clubes que fazem parte das chamadas atividades não essenciais e que estavam fechadas desde 11 de janeiro. A flexibilização também prevê reabertura de museus, cinemas, teatros, salões de beleza, clínicas de estética e feiras. E as escolas particulares de São Paulo retomaram hoje as aulas presenciais.
E depois de muito impasse judicial, a rede estadual também deve voltar às aulas no próximo dia 8. Já na educação municipal da cidade de São Paulo, o retorno está previsto para daqui a 2 semanas. Alunos da rede particular de ensino já começaram a voltar às aulas de forma presencial, seguindo as regras de proteção contra a Covid e com 35% dos estudantes em sala. O retorno da rede pública estadual está marcado para a próxima semana, mas as escolas já estão abertas para atividades de acolhimento e oferecimento de merenda para estudantes mais vulneráveis. A decisão de retorno da rede de ensino municipal cabe a cada cidade. Em São Paulo, a volta acontece somente no dia 15 de fevereiro. A definição da data do retorno presencial cabe também a cada instituição. De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, 95% das escolas particulares já decidiram pela retomada. O ensino deve acontecer em esquema de rodízio e também continuar de forma híbrida, com aulas virtuais e presenciais, uma vez que a capacidade foi limitada a 35% de alunos por sala. Aos estudantes é obrigatório o uso de máscaras, aferição de temperatura, oferta de álcool gel e a manutenção de distanciamento social. Depois de 10 dias de licença médica, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, retornou ao cargo. Covas precisou ser afastado após sessões de radioterapia que fazem parte do tratamento dele contra o câncer. Covas foi até o Rio de Janeiro para assistir a final da Libertadores no último sábado e foi criticado nas redes sociais, já que a cidade paulista estava na fase vermelha. Em resposta, ele disse que ir ao jogo era um sonho e direito dele e que estava de consciência tranquila. A gente muda agora de assunto para dizer que o São Paulo demitiu hoje o técnico Fernando Diniz. O ex-jogador Raí, que estava na função de diretor técnico, decidiu deixar o clube. A gota d'água foi a derrota por 2-1 neste domingo para o Atlético Goianiense. O São Paulo era líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos à frente do segundo colocado, mas depois que todo mundo ouviu a discussão de Fernando Diniz com o jogador Tietê, não ganhou de mais ninguém. Só empatou e perdeu. Hoje está em 4º lugar na tabela, sem qualquer chance de ser campeão. Daqui a pouco, Estados Unidos passam a exigir o uso de máscaras em todos os transportes públicos. E vai ver também os números do coronavírus no Brasil e no mundo. Voltamos a falar da eleição para a presidência da Câmara. Por enquanto, a votação para escolher o novo comandante da casa segue na reta final. A expectativa é que haja segundo turno entre os 2 principais candidatos, apoiados por blocos partidários. São eles Arthur Lira, do Progressistas, e Baleia Rossi, do MDB. Vamos às últimas informações de Brasília, com a repórter Jaqueline Fonseca. Após a abertura do plenário, foi dada a palavra aos deputados candidatos à presidência. Concorrente avulso, o deputado Alexandre Frota retirou seu nome da disputa para declarar apoio a Baleia Rossi. Baleia integra um bloco apoiado por 10 partidos que somam 210 deputados. Já Arthur Lira, o segundo candidato com maior chance, integra um bloco com 11 partidos que contam com 236 deputados. A expectativa é que a votação siga noite adentro e haja segundo turno entre os 2 candidatos apoiados pelos blocos. Baleia Rossi é empresário e deputado eleito pelo MDB de São Paulo. Aos 42 anos, Baleia está no 2º mandato consecutivo na Câmara dos Deputados e é líder do partido na casa. No passado, já foi apresentador de TV e em 2019 foi titular na Comissão da Reforma da Previdência. Antes, foi vereador e deputado estadual em São Paulo. Durante a campanha, Baleia representou o bloco apoiado pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Arthur Lira é deputado federal eleito pelo Partido Progressistas no estado do Alagoas. Além disso, é empresário, advogado e agropecuarista. Aos 52 anos, Lira está na Câmara dos Deputados pela 3ª legislatura seguida. A primeira vez eleito deputado federal foi em 2011. Seu mandato segue até 2023. Antes disso, foi vereador e deputado estadual em Alagoas.
Entre 2018 e 2019, foi titular na comissão que trabalhou para extinguir o foro especial. Desde o início da campanha à presidência da Câmara, Lira recebeu o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A adesão à candidatura de Lira foi motivo de rachas e desentendimentos em alguns partidos, entre eles o Democratas e o PSL. O mercado de Wuhan, na China, foi apontado no começo da pandemia como um dos possíveis locais de surgimento do coronavírus. Neste domingo, a OMS visitou o local. A equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde, que investiga a origem da Covid-19 na China, visitou o mercado Wuhan, local conhecido como o primeiro foco da doença. Neste mercado, eram vendidos animais silvestres vivos e está fechado desde janeiro do ano passado. Foi permitida a entrada apenas dos veículos do grupo da OMS. A missão da OMS representa um tema politicamente sensível para a China. O país é acusado de ter demorado a reagir aos primeiros casos da doença no final de 2019. Inicialmente, as autoridades chinesas identificaram os animais selvagens vendidos no mercado como a fonte provável da epidemia. Mas desde então, com a crescente e avassaladora disseminação do Covid-19, a mídia oficial tem defendido que o vírus provavelmente nasceu em outro lugar e teria sido importado para Wuhan. Até o momento, não há comprovação científica sobre a questão da origem da Covid-19. A nova administração dos Estados Unidos continua a decretar medidas para evitar a propagação da Covid-19 e começou a valer hoje a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção em praticamente todas as formas de transporte público no país. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, na sigla em inglês, emitiu uma ordem geral exigindo o uso de máscaras para proteção em praticamente todas as formas de transporte público no país. A medida inclui viagens em aviões, trens, ônibus, táxis, caronas, metrôs, balsas e barcos. A ordem é uma extensão de um dos primeiros decretos assinados pelo presidente Joe Biden, que exigiu o uso de máscaras para viagens interestaduais. O novo pedido, que também cobre as viagens dentro de cada estado, entra em vigor nesta segunda-feira. O não cumprimento da medida constituirá uma violação da lei federal. Exceções ao uso são permitidas para comer, beber ou tomar remédio, assim como para pessoas que se comunicam com portadores de deficiência auditiva. E veja a seguir informações importantes da live do Missionário Soares. E ainda a importância do trabalho de limpeza durante a pandemia. Voltamos a falar sobre o processo de votação para a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados. O resultado acaba de sair. Arthur Lira é eleito o novo presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ver imagens ao vivo da Câmara. 302 votos contra 145 para Baleia Rossi. Arthur Lira faz agora o discurso de vitória. Vamos ouvir. Nosso povo, temos de buscar o equilíbrio de nossas contas públicas, de dialogar com a sociedade e o mercado de forma transparente, para que haja uma compreensão do que é possível e não é possível fazer e daquilo que de forma previsível, como sempre falamos por onde andamos, pode ser pactuado ou não. Irei propor ao novo presidente do Senado, neste caso já eleito também, o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, a quem parabenizo pela eleição na tarde de hoje. Acompanha o discurso do presidente eleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, líder do Centrão do PP de Alagoas. O processo de votação foi eletrônico. Os deputados foram chamados em grupo de 5, em ordem alfabética. Mais cedo, o ainda presidente da casa, Rodrigo Maia, fez um discurso muito emocionado, chegou a chorar, um discurso de pacificação, dizendo que agora as brigas acabaram. Ele fez isso pouco antes de deixar o comando da Câmara. Antes, todos os candidatos fizeram discursos. André Janones, do Avante de Minas Gerais, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que está ao vivo agora para nós, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo,
Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, General Peternelli, do PSL de São Paulo, Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo e Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Também falou Alexandre Frota, do PSDB, que decidiu retirar sua candidatura em apoio à Baleia Rossi. Deputado Arthur Lira fala neste momento, ele que acaba de assumir os votos como o novo presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse um pouco mais cedo, por volta das 9 horas da noite, de que agora a Câmara dos Deputados é eu mais nós. Ele acabou criticando até indiretamente Rodrigo Maia, dizendo que não existia ali um trono, mas sim uma cadeira que deveria responder por todas as pessoas. Ele disse até que era preciso acabar com os superpoderes de um presidente da Câmara e que os colegas não podem ser subalternos à vontade de um só. Ele disse que o verdadeiro superpoder é o plenário, que deve voltar a ser o verdadeiro presidente da Câmara dos Deputados. A adoção do home office para servidores públicos durante a pandemia de coronavírus gerou economia de aproximadamente 3 bilhões de reais para o governo federal em 2020, segundo a própria União. Houve redução nos gastos com água, energia elétrica, copa e cozinha, passagens aéreas e diárias, telefonia e vigilância. Pesquisas feitas pelo governo ao longo de 2020 indicam que pelo menos 50% dos servidores aderiram ao trabalho remoto. O trabalho de limpeza se tornou ainda mais importante durante a pandemia. Na luta contra um inimigo invisível, que já levou mais de 2 milhões de vidas em todo o mundo, os colaboradores de limpeza são heróis em tempos de emergência sanitária. A rotina de Isabela como faxineira de um asilo em Berlim se tornou muito mais cansativa durante a pandemia. Além de tirar o pó, esfregar e limpar, ela agora precisa desinfetar corrimãos, botões, interruptores e outras superfícies todos os dias para ajudar a conter a propagação de Covid-19. Wir müssen jetzt mehr beobachten. Das alles ist besser gemacht als vorher. Precisamos estar mais atentos, fazer melhor do que antes. Temos que trabalhar com máscaras e fica muito difícil de respirar. Zwei Masken. Natürlich mit die Maske ist sehr schwer arbeiten, ist schwer zu atmen. Os lares de idosos foram atingidos de forma particularmente dura pela pandemia na Alemanha, com mais de 900 surtos até agora. Isabela faz teste de coronavírus 2 vezes por semana para evitar a disseminação neste asilo em Berlim. Mas, apesar de todo o trabalho duro, ela se sente mais valorizada do que nunca, principalmente pelos idosos que moram na casa. É muito importante, eles trabalham muito bem. Limpam até quando não há nada para limpar. É preciso ter mais cuidado do que nunca, principalmente nos asilos, onde as pessoas são mais frágeis. Os funcionários da limpeza em hospitais e lares de idosos foram incluídos em um programa do governo alemão para conceder bônus em dinheiro aos que trabalharam mais durante a pandemia. Chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. Vamos acompanhar o ensinamento que está no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 4. Neste versículo, Isaías fala profeticamente do que vai ocorrer no futuro. Acompanhe a leitura feita pelo missionário. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Bom, vamos pensar. Ele foi para aqueles que creram. Ele é para aqueles que creem hoje. Você pode estar na pior situação, está passando fome, está doente, está desenganado. O Senhor Deus quer ser a fortaleza sua e quer ser também a fortaleza do necessitado, do doente, enfermo, qualquer problemático, e onde Ele quer ser? Na sua angústia.
Na hora que você está pior na vida, porque a pessoa se conforma em ser pobre, a pessoa se conforma às vezes em ser discriminado, mas quando ela está angustiada, apertada, ela está pronta para fazer uma loucura até com a própria vida. Aí Deus é a fortaleza. Você que eu estou falando agora, que ainda há pouco estava pensando, vou acabar comigo. Não faça isso. Se você não está preparado para viver aqui, quanto mais do outro lado, que você não entende nada, eu entendo. Então aqui é lugar de vencer. E vamos continuar acompanhando o ensinamento do missionário Soares. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Tempestade vem, derruba tudo, Deus é o seu refúgio, não vai derrubar você. Está o coronavírus aí atacando direita e esquerda, fique firme com Cristo. Se aparecer o sintoma, repreenda. E se você está com sintoma, ore daqui a pouquinho comigo que Deus vai operar. E agora a pergunta para o missionário responder. Como separar aquilo que é a minha vontade daquilo que é a vontade de Deus? Olha, a vontade da gente, quando se converte, ela passa a se submeter à vontade de Deus, que é infinitamente melhor. A da gente, a gente não sabe por que nós temos aquela vontade. Pode ser que os nossos pais não serviam a Cristo e tinham as inclinações para lá ou para cá. A gente achou aquilo bonito, fomos ensinados, né? Pessoa que é ensinada a comer um certo alimento, ela acha que todo mundo tem que comer aquele alimento. É que não gosta, mas que todo mundo tem que parar de gostar. Mas quando nós entendemos a vontade de Deus, nós aprendemos que Ele então vai nos governar. E seguindo a vontade dEle, nós vamos ver que todos os desejos do nosso coração também são supridos. A pessoa que não está vivendo segundo o Evangelho está perdendo muita coisa, mas vai encontrar em nome de Jesus. Fique agora com a mensagem final da live de hoje. Mas, meu irmão, Deus é o refúgio, é a sombra contra o calor. E que mais? Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Mas Deus é um muro de fogo que não perde a batalha de jeito algum. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Início de mês, né? Estamos começando. Verdade, também. E o Jornal das 22 está acabando mesmo. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.